Fátima Malaquias. Eu costumo me referenciar como apenas uma sombra de mulher. Eu vou passando como uma diretora de um CEAM, diretora da mulher, presidente do Estado, do Conselho Negro, do município, e vou passando e vendo e aprimorando. Minha mestre, Lia Vieira, porque a fala dela é maravilhosa. E você me complementa hoje nessa fala, que quando você falou, cada item que você falou, eu estava reverenciando ali. Porque exatamente Eloá foi maravilhoso. E eu não tenho muito a dizer agora, porque após a Lia Vieira, ela praticamente, porque é cada uma de vocês, complementaram o dia de hoje. Para mim, foi maravilhoso. E eu que não poderia estar aqui. Mas eu fiz um esforço enorme para estar aqui. E vale a pena. Muito obrigada ao espaço que me cedeu. Tá? E, Lia, não tem mais o que falar. Eloá, cada uma de vocês, a nossa angolana, com todo um carinho, tá? Adorei a tua fala. Exatamente assim. Tem hora, tem momentos que você se sente estranho no ninho. Mas você tem que enfrentar. E nada mais como o conhecimento, que é a base para tudo. Eloá, parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada. Não tem mais o que falar. O Jorge, né, que quer falar, e é importante, né, que todas essas falas, elas motivam principalmente quem vem depois. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou neto da Nilza. Eu queria falar para todas vocês, eu tenho 18 anos de idade, sou novo. Tenho uma filosofia africana que é ultrapassada, mas que acho que todo mundo tem um certo conhecimento, que é o Ubuntu, que eu sou porque nós somos. E eu vejo a minha bisa aqui, as senhoras mais velhas, vocês mais velhas que eu também. Não velhas. Eu acho muito importante a questão da representação, porque é uma coisa que incentiva muito o jovem. Porque quando você vê uma pessoa, como as senhoras, vocês, de ter essa voz ativa, eu acho que isso impacta muito o jovem de hoje em dia, sabe? De tipo, caraca, eu também posso ser assim, sabe? A gente conhece vários líderes, Angela Davis, Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, todos eles têm várias mensagens, Tupac Shakur, Afeni Shakur. Eu mesmo sou maluco pelo Tupac e pela Afeni, eu tenho uma pantera tatuada no peito, por causa do movimento Pantera Negra, e queria falar mais sobre isso, que a questão da representatividade para o jovem é muito importante, tanto em filmes, quanto em desenhos, quanto em qualquer lugar. Eu acho que quanto mais pessoas como você aparece no lugar, Eloá, que é modelo, trans, e, porra, deve passar por tanta coisa. Eu imagino quando você teve que batalhar para estar no lugar onde você está. A Mel, que faz relações internacionais, eu também gosto muito de relações internacionais. Eu faço ciências sociais na UERJ, agora estou no primeiro período, estou passando para o segundo. E eu também sou muito de artes, eu era da Vila Lobos, fiz violino por muito tempo da minha vida. Minha avó já me levou para Vila Lobos, para caraca, minha mãe, meu avô, meu irmão, foi uma luta constante. Hoje em dia eu estou fazendo artes cênicas também, faço nas 2 faculdades. E é isso, só falar para vocês que é muito importante essa questão da representatividade, de ter um espelho para quem se basear e vocês são incríveis. Não sou sua avó, mas eu estou emocionada, porque tem idade para ser sua avó. Muito lindo, viu, Neuza? A gente se encontrou uns 30 anos atrás e vim agora, nesse momento, para a gente, né? E ele está na UERJ. Seu neto, que nem era nascido.
emocionante para a gente. Se encontrar num momento desse, né, das nossas vidas. Bem, eu queria começar falando sobre o que você traz, que é esse, não necessariamente o cansaço, mas de tanto tempo estar na luta. E creio que um desses sonhos e um desses desejos de vocês lá de trás era que as próximas gerações pudessem viver num país mais justo, mais seguro, mais equânime, e que, de certa forma, a gente está conseguindo, né, acessar determinados lugares que antes para a gente ou era negado ou era impensável. Ver jovens de 18 anos, né, na primeira universidade do Brasil a implementar a política de cotas, isso é histórico, sabe? Ter cada vez mais, criar esses referenciais, essas potencialidades, para que os nossos jovens não só se enxerguem, mas se veem como potencialidades para ocuparem esses lugares, não só os lugares, óbvio que os lugares de representatividade na TV, representatividade no cinema, nas artes, na cultura, isso é muito importante, mas também na criação de pautas que são essenciais, que vão moldar a nossa vida durante tanto tempo. Na criação de políticas públicas que vão reger para onde o nosso país está sendo levado. Então, acho que é muito importante essa mesa tão diversa com as nossas ancestrais, mas também com os sonhos do que vocês projetaram lá atrás. Então, eu sou um sonho do que as minhas mais velhas projetaram, e eu sou hoje uma possível referência para que os mais jovens se enxerguem nesse lugar de referencial. Então, para mim, pensar em semente, pensar em ancestralidade, é pensar no trajeto que vocês vieram construindo e vêm construindo, porque vocês ainda são as nossas referências, mas que também hoje nós estamos sendo possíveis referenciais e referências para que os mais jovens consigam se enxergar e se ver enquanto uma potencialidade, não só, a Eloá está lá dentro de um patamar inalcançável. Não, ela é uma pessoa real e eu também posso chegar nesse lugar, sabe? Então, é pensar em toda essa trajetória que a gente vem construindo ao longo de todos esses anos. Eu me sinto muito feliz em ter ao meu lado uma companheira angolana, uma nação irmã do Brasil, e perceber, tentar entender o que significa a negritude no país africano, né? Nós estávamos num outro evento também de debate no MUCAB, um museu muito recente do Brasil, e eu ouvi uma africana que também estudou, teve acesso ao ensino superior, Universidade Pública no Brasil, e não me lembro qual país dela, não era Angola e não foi colonizada por Portugal. E ela dizia que no país dela afirmar a negritude não significava nada, porque todo mundo é negro lá, né? Então, diante disso, eu penso o que significa a negritude no Brasil, pela especificidade do Brasil, e por eu ser historiadora e ter essa visão social, eu acho que uma das formas da gente esperançar no Brasil para esse desafio de construir uma nação não racista, de construir um país que realmente seja igualitário, que realmente os direitos humanos existam para todos, a gente precisa entender as cores das pessoas a partir dessa interseccionalidade, como a Djamila Ribeiro fala. Não pode ser de forma estanque, né? Não é porque é negro, por exemplo, era negro o presidente da Fundação Palmares durante a presidência do Jair Bolsonaro. Era negro o Sérgio Camargo, que queria acabar com o ícone de Dandara, de Zumbi, que queria destruir toda a representatividade negra na luta contra a escravidão, na luta pela liberdade na história do Brasil. Então, quando a gente fala de luta contra o racismo, a gente essencializar a cultura ou as cores não ajuda. A gente precisa entender as cores dentro do contexto social, histórico específico de cada sociedade, misturando esse significado das cores com aspectos de gênero e de classe, né?
Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de dialogar com esse filme maravilhoso que a comissão organizadora do evento trouxe, que fala do local de fala, da importância do local de fala, mas eu acho que para que o local de fala possa ser um esperançar universal, muito potente, com o poder de superar a opressão, ele não pode ser um local de cala, ele precisa ser um local de fala que permita a gente entender o conjunto. Então, se existe uma mulher negra que vai buscar emprego e não consegue, porque a foto dela no currículo a deixa suscetível ao racismo, se na sociedade brasileira se considera que o lugar da mulher negra é o lugar de empregada doméstica, é porque essa mulher empregada doméstica está tendo os frutos do seu trabalho expropriados por uma família, que normalmente é branca, e que vai se beneficiar disso. Durante os quase 400 anos em que a escravidão existiu no Brasil de forma legal, não era errado possuir 200, 300 pessoas trabalhando de graça para o senhor escravista. E os membros do Poder Judiciário eram proprietários de escravos e existiam para defender essa lei. Não existia nada de mal nisso. Nosso país foi o último das Américas a abolir a escravatura, né? E aboliu dessa forma, sem reforma agrária, sem debater reparação, nada. Então, eu acho que esse assunto do racismo, esse assunto de construir uma outra sociedade em que existam direitos humanos para todos, essa utopia que é capaz de se existir, né, deve ser um assunto pelo qual todos se envolvam, com o qual todos se envolvam, a partir do seu local de fala, né? Então, eu vou mais ou menos agora trazer o meu livro, né, que é um estudo de um quilombo bicentenário. Então, esse quilombo onde a Sônia nasceu existe pelo menos desde 1809. E esse livro, que eu acho que eu fui a primeira mulher da minha família a escrever um livro, as mulheres da minha família, houve mulheres pretas, mulheres indígenas e mulheres europeias na minha ancestralidade. Embora o aspecto europeu seja majoritário na minha característica física, né? Eu tenho olhos azuis, tenho a pele com pouca melanina clara, tenho cabelo claro também, né? Então nunca fui alvo de racismo dentro do nosso país. Eu estaria na posição de privilégio, digamos assim, né? Certamente, por ter acesso a vários locais sociais que quem é negro não tem. Mas esse livro, que estuda então a luta pela liberdade contra a escravidão, nessa cidade, que era o maior mercado de pessoas das Américas, e ficou muito pior a escravidão e a população de escravizados depois que a família real transferiu a sede do Império Português para cá, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Esse livro foi lido pela Sociedade Suíça de História, que reconheceu o mérito científico desse trabalho. Esse trabalho que fala da dívida que a Suíça tem com a escravidão no Brasil. Porque a colônia de suíços, que eu mencionei na minha apresentação, quando fundada em 1818, né, 20 anos depois, em 1840, quase metade da população de Friburgo era só de homens e mulheres escravizados. E a população de todo o estado do Rio de Janeiro, em 1840, mais da metade era só de homens e mulheres escravizados, principalmente homens pretos, né? E quando a gente fala de pessoas escravizadas, a gente precisa falar do outro lado. São pessoas trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, para quê? Para produzir uma quantidade imensa de riqueza. Com base nessa inteligência ancestral que elas trouxeram de África, inteligência da agricultura, da metalurgia, da astronomia, e toda essa riqueza foi para onde? Foi para as famílias brancas, para as famílias privilegiadas, que se apropriaram de toda essa inteligência, de todo esse sobretrabalho e legaram para as gerações futuras através da herança. Esse assunto, escravidão, é um assunto que, no caso da história do Brasil, nos envolve a todos. Se a gente pensar nesse assunto, reparação da escravidão, né? Por causa desse livro, eu fiz parte da Comissão da Verdade, fui convidada para fazer parte da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da qual a Mel faz parte, também a Márcia, a Alexandra, a Sônia e diversos outros. Fui convidada para fazer parte do Comitê Suíço de Reparação da Escravidão
pelo Hans Fassler, o historiador suíço fundador desse comitê, e o meu livro foi usado como base para o inquérito civil público que o Ministério Público Federal do Brasil está fazendo com o Ministério Público Federal da Suíça, para que se inicie uma relação diplomática para debater esse assunto, reparação da escravidão. Então, eu gostaria de falar esse assunto, local de fala, né? E a importância de todos nós, no Brasil, abordarmos o assunto da escravidão, porque ele é um assunto que nos une a todos, ou como vítimas, ou como algozes, né? Nossos ancestrais, todos estão ligados com essa história. Ou por terem sido vitimados por essa história brutal, né? Ou por terem se beneficiado desse crime imprescritível de escravizar outrem. E se eu sou descendente de pessoas assim como eu sou, europeus que escravizaram os outros, eu devo ter um compromisso social de debater esse tema. Eu não devo ser, como uma mulher negra uma vez já me disse, Renata, você escreveu sobre o quilombo? Você não tem autoridade para falar sobre isso. Olha a cor da sua pele, olha o seu aspecto, né? Como eu não tenho autoridade para falar sobre isso? Eu posso falar sobre qualquer coisa, assim como qualquer ser humano pode falar sobre qualquer coisa. Se uma pessoa de Guiné-Bissau, um país africano, quiser estudar a China antiga, ela pode estudar. Se uma pessoa da China quiser estudar sobre a presença dos angolanos, das línguas banto na colonização do Brasil, da presença no Brasil, desculpa, durante o período da colonização, tá, ou do período do Brasil Império, pode estudar, nós podemos estudar o que a gente quiser, né? A questão é que eu gostaria de falar, dentro desse assunto de esperançar, né? A gente debatendo a importância da diáspora africana para a construção do Brasil, a importância desses grandes fluxos migratórios que vieram de África para construir a nação brasileira. Foram de 4 a 5 milhões de pessoas que vieram de lá. Qual é a participação dos meus ancestrais nisso? E sabendo disso, né? Qual é a participação dos meus ancestrais na diáspora africana? Os meus ancestrais escravizaram pessoas? Lucraram com o tráfico de pessoas? Os meus ancestrais foram vitimados por essa diáspora, né? Eu preciso saber o que os meus ancestrais fizeram. E a partir da consciência do que os meus ancestrais fizeram na história do Brasil, qual é a minha contribuição hoje, no presente, para que essa história de desigualdade, de opressão, possa ser superada, né? Eu queria terminar falando de algumas respostas discursivas que os meus alunos de comunidade, 8º e 9º ano, escreveram nas provas de história. Quando eu perguntei a eles como eles viam a morte do jornalista Tim Lopes, o jornalista investigativo da Globo, quando subiu a comunidade do Alemão para investigar a exploração sexual de menores nos bailes funk, né? E ele sumiu, morreu, né? Eles disseram, professora, o que o Tim Lopes foi fazer é chamado na comunidade como X9. Então, dentro do tribunal do crime, X9, a punição para ele é a morte no micro-ondas. Por exemplo, se a pessoa rouba, a punição para ele é ter um tiro na mão. Então, eles foram me dizendo o Código Penal que vale dentro das comunidades. E a pergunta era, a gente estudando iluminismo, estudando divisão tripartite do poder, estudando a estrutura política nas sociedades capitalistas, ao modo do que ocorre na França, na Inglaterra e também no Brasil. Eu perguntei, gente, por que um jornalista foi assassinado no Morro do Alemão, se no Brasil não é permitida a pena de morte, nem no Código Penal, nem na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima? E eles disseram, professora, a Constituição Federal e o Código Penal não valem dentro das comunidades. O que vale aqui é o Código né, do crime. E aí eles foram me explicando isso. Então, o desafio imenso que os professores têm, né, do Brasil, para, através desse direito humano básico, que é a educação, conseguir fazer com que esses jovens, com que essas crianças acreditem que eles são capazes eles têm o poder, se eles lutarem, se organizarem, de usufruir os direitos humanos, né? Embora nos locais onde eles vivem, né, isso não exista. Embora a nossa cidade, o Rio de Janeiro, acho que 1/3, pelos últimos índices que eu vi, da população está em comunidades, né?
o desafio imenso que nós temos para construir esse país, para combater o racismo e conseguir fazer com que essa história, esse crime imenso chamado escravidão, que marcou 2/3 da história do nosso país, possa ser reparado, né? Esse é um assunto, é um desafio imenso, que eu acho que deve envolver a todos nós, independente da cor da pele, independente do gênero, independente da classe social, né? Se a gente quer viver num país melhor, eu acho que a gente precisa disso, um país sem opressão, um mundo sem opressão, para que a gente possa realmente ser emancipado, ser livre, ser pleno e ser feliz. Muito obrigada. Bom, eu vou começar a minha fala respondendo uma questão que você acabou de falar. Eu lembro que eu estava numa aula de segurança social, tinha eu e uma amiga da Guiné-Bissau dentro da sala de aula, e a minha professora, que também era preta da Bahia, ela olhou para minha amiga, porque eu sou retinta, né, gente? Não tem como nem saber que eu não sou preta. E ela perguntou, né, desde quando você sabe que você é preta? A minha amiga devia ter mais ou menos assim um tom dele aqui, né, preta de tom claro, mas os cabelos dela eram crespo. E é uma questão que talvez para a gente africanos, o colorismo ele é uma questão colonial, né? Ela veio com a questão da escravatura, mas a gente nasce irmãos. Você perguntou, né, como que a gente descobre que a gente é preto. A gente já nasce preto e a gente já nasce irmão. Em Angola, a gente tem uma fala que é um só povo, uma só nação. Então tem angolano branco, a minha família é miscigenada, eu tive avó portuguesa, mas a todo momento eu sabia que eu era preta, filha de pais pretos, tendo uma avó portuguesa, fruto da colonização, que é uma questão que não era controlada pela gente, né? Então, aqui no Brasil, eu acredito que, como a gente viu no vídeo, né, a questão do currículo e tudo mais, a sociedade preta de tom claro, por muito tempo, ela não foi chamada de preta. Então, fica ali o adendo, né? Eles eram pardos, mulatos. Mulato pra gente é o filho do preto com branco, que o mulato era um burro, né? Porque você não é nem preto, nem branco o suficiente para ser branco. E não te mula. Então, você tá ali no meio. Mas tem uma brincadeira que a gente costuma falar, né, dentro do meu grupo de pesquisa, o mulato também ia ser açoitado, tá, gente? Porque ele não era nem preto nem branco. E os relacionamentos de senzala com o dono da casa não eram permitidos. Então, você ia ser claro o suficiente para ser um doméstico da casa grande. E não tá no tronco, talvez. Mas você ainda era preto. Então, a gente, quando vem dos nossos países para o Brasil, para a diáspora no geral, a gente primeiro se entende como africanos e depois pela nossa nacionalidade. Eu sou angolana e é uma questão que talvez aqui no Brasil, eu costumo dizer que o nacionalismo aqui ele acabou morrendo um pouquinho, né? Porque a gente quando sai dos nossos países, eu ouço muito essa questão. Você pensa em voltar? Eu penso em voltar. Mas eu penso em voltar com o poder de transformar o meu país. Eu penso em voltar com o poder de ocupar um lugar que traz uma revolução. Então, estando na diáspora, me formando, eu estou agora buscando meu mestrado, né? Sou bacharel em Relações Internacionais. Eu acredito que eu não estou aqui em vão, né? Eu estou aqui me alimentando de todo esse conhecimento, de toda essa presença ilustre de vocês e fazendo um caminho, deixando ali o caminho aberto para as minhas próximas gerações entenderem que elas também estão preparadas para fazer esse caminho. Eu vim para o Brasil com 19 anos, hoje eu tenho 30, gente. E é uma caminhada e tanto, porque a gente chega com a cabeça crua, né? A gente tem a nossa realidade lá. Eu tinha meus pais na minha casa para resolver tudo, a minha mãe me ajudava em todas as questões, mas aqui a gente é obrigado a crescer muito rápido. Então, fica aquela questão, assim, a gente não é nem brasileiro, né? Então, já fica um impedimento a mais, às vezes, nessa questão de trabalho, de formação, porque além de você ser preto, você não é brasileiro. E eu lembro
da fase migratória de 2015-16, que vieram muitos haitianos para o Brasil, eles não são africanos, mas são pretos. E a maioria foi para Santa Catarina, Paraná também. E eu lembro que eu trabalhei junto com uma instituição que a gente ajudava a traduzir os documentos, ajudava eles a irem para a Polícia Federal, fazer os documentos e tudo mais. E existia uma questão de que eles eram engenheiros, professores, médicos, tinha gente de todo tipo de formação que a gente pôde imaginar. Mas aquelas formações deles aqui eram desqualificadas. Porque além de eles não serem brasileiros, não falarem português, existe uma burocracia muito grande para o certificado de um outro país ser válido no país em que você está agora se adequando, né? Então acabava que eles viravam frentistas, atendedores de mercado, e a gente, né, de fora, a sociedade no geral, acredita que essas pessoas não têm estudo, por isso que elas trabalham onde elas estão trabalhando, que é uma grande mentira, né? E acontece o mesmo com angolanos. A maioria que vem para cá, vem doutores, se especializa em tal coisa, vem médicos, vem advogados, todo mundo em busca de um intercâmbio. E uma coisa que eu aprendi durante essa troca, essa conexão Brasil-Angola e diáspora, é que a nossa apresentação, ela grita, né? Ela nem fala, ela grita. Eu saio, às vezes, na rua ali, eu moro aqui no centro, eu saio de chinelinho, um short, uma camiseta, eu vou ali comprar um pão. Eu sou uma pessoa comum. Eu saio assim de manhã, aí ficam os olhares. Pra onde que ela vai tão arrumada assim? Tão bem vestida assim? Aí vem depois aquele questionamento. Nossa, você fala tão bem. Primeiro eu não pareço africana e depois, nossa, para uma preta você fala tão bem. Então, eu lembro de uma fala da atriz Thaís Araújo, né? Que quando a pessoa preta, ela se empodera, ela quer mostrar que o lugar dela também é ali, começam os questionamentos. Ai, você é tão metida. Ai, ela é tão tal coisa. Então, acontece que a sociedade, no geral, ela está acostumada a gente estar num lugar de subserviente e servir o outro. E durante todo esse tempo aqui, eu estive em muitos lugares que eu era a única pessoa preta, sempre. Tanto em balada com as amigas, em restaurante, no convívio do dia a dia. Então eu comecei a me perguntar o porquê disso. E eu fui tentar fazer uma pesquisa assim, um pouco mais aprofundada, né? Eu tenho amigos de todos os meios de periferia, do centro, da Zona Sul, e eu fui entender que quando a pessoa sai da periferia, não que ela não tenha dinheiro, ela tem, mas quando ela sai da periferia para estar na Zona Sul, surge um desconforto muito grande dos olhares, dos julgamentos, e acontece que essas pessoas não foram preparadas para reagir a isso, né? E a gente, em África ou em Angola, a gente é preparado para muita coisa desde a infância. Acontece, por exemplo, a questão de representatividade. Eu, desde pequena, a gente ouve falar de Zinga Band, Rainha Zinga Band. É uma grande mulher que revolucionou, que libertou. E existia uma outra figura do lado dela, que era Mandume, que também foi um rei, mas ela sobrepõe ele, tanto pelos feitos e porque a gente é um país matriarcal. As mulheres lá sempre tiveram o domínio das famílias. E tanto talvez pela questão da guerra, né, que os homens iam para a guerra e sobrava a mãe, sobrava a avó, então elas tinham que dar um jeito de se desdobrar e cuidar da família e fazer você não cair no perigo, no risco. Então o matriarcado é muito forte. Então as mulheres, elas nas escolas são as mais inteligentes, as mulheres se destacam, não que os homens também não se destaquem, mas acaba virando uma cultura de empoderamento feminino, né? A gente costuma falar assim, a criança é o futuro do amanhã. Então a gente tem que cuidar da criança como uma flor. Existe uma música lá em Angola assim. E, então, eu fui a flor da minha mãe. Hoje eu sou uma adulta e eu olho para ela ali sentada como uma flor que eu também devo regar. Então a gente traz isso tudo para cá. Porque o percurso aqui no Brasil, ele é leve quando você tem ferramentas para torná-lo leve. Mas se você não tiver essas ferramentas, ele vira um fardo, né? Porque imagina,
Eu digo que eu sou uma preta muito privilegiada. Eu moro no centro, gente. O centro tem acesso a tudo. Eu já morei no Flamengo durante 2 anos. E, assim, é uma questão da gente perceber que se a gente está aqui, a gente tem que trazer os nossos. E, às vezes, eu chamo as minhas amigas. Gente, vamos para um restaurante. Então, ai, mas, gente, se o cara te olhar, você olha também. Ele está te achando bonita ou o quê? Não é? Porque, às vezes, o julgamento acaba também vindo... às vezes de nós, do nosso irmão que está ali trabalhando, e às vezes ele vai e... Ai, mas tem uma mesa aí de gente preta, eu vou ter que atender. Não é uma vergonha, você está atendendo os seus. Então, acho que esse movimento de a gente ir e fazer o nosso irmão se sentir também confortável, ele estando atendendo, é algo que precisa ser bastante trabalhado, porque eu já trabalhei como chefe de cozinha, e eu vivi uma experiência assim muito... me perturbou durante muito tempo. Eu trabalhei num restaurante em Santa Teresa, que chama Go, acho que algumas pessoas devem conhecer. E ele foi projetado para ser um bar de preto. Mas não era, porque quando você projeta algo para ser direcionado para um grupo específico da sociedade, eu acho que você já tem que fazer parte. Não que nem ela falou, né? Não que o branco não deva lutar contra o racismo. Ele deve ser antirracista, até porque os seus antepassados que causaram tudo isso. E era um restaurante que veio com o ideal de restaurante preto, trazia a questão da Nigéria, né? Tanto pelo nome, pelos pratos que eles queriam passar, mas o seu público sempre foi generativamente branco. Eu já presenciei gente assim na porta indo embora porque falava assim... gente, tá cheio de branco aí. Porque eles colocaram no Instagram, bar de preto. Então as pessoas iam lá, porque eles queriam tornar aquilo um quilombo, eles iam lá para se aculturar. E eles chegavam lá e, assim, tem realmente as paredes decoradas, tem atividades rolando, tem de tudo um pouco. Porém, a essência preta eram só os funcionários, né? E um dia eu estava lá, eu chegava com uma roupa e me trocava para entrar para a cozinha. Tinha uma mulher, a gente estava até abrindo, tinha uma mulher sentada no salão e ela queria usar o banheiro. Existiam 2 banheiros no restaurante. E eu estava me trocando e eu tinha que me trocar para abrir a cozinha. E ela batia na porta insistentemente e alguém falou que era a chefe de cozinha que estava se trocando. E isso para ela não serviu de nada, ela continuou batendo na porta. Aí eu abri e pedi desculpa, né, pela demora, porque eu estava me trocando. E ela começou a gritar. Tinha que ser uma preta. Vocês não sabem que o banheiro ele tem que ser cedido primeiro pro cliente, depois pro funcionário? Aí eu, muito calma, né, no começo, assim, olhei para ela e eu falei, olha, se eu não me trocar, você não come. Eu sou a chefe de cozinha. Se eu não me trocar, a cozinha não abre. Mas isso não serviu de nada, gente. E ela saiu de lá exaltada e falava alto. E acabou que a dona do restaurante estava chegando, né? E nisso ela meio que se posicionou a favor da cliente, porque o cliente tem sempre razão. E eu falei pra ela, olha, eu entendo que gerou um desconforto, mas o desconforto maior foi meu, porque eu cheguei e isso é uma rotina, o restaurante não está nem aberto ainda. Então, se você entende que ela tem razão, então aqui não é um bar de preço. Então, isso tudo para falar que os nossos espaços... eles podem ser criados por outras pessoas, mas que elas respeitem a nossa essência. Que elas respeitem a questão de a gente ter o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de se comunicar, sem querer interferir. Se você fez um espaço para preto, deixa que o preto administre o espaço. É bom ver que tem gente branca antirracista querendo criar movimento, chamando a gente para lugares de fala, que nem ela falou agora, né? O branco não tem lugar de fala no racismo. Talvez até tenha, mas tenha para conscientizar as pessoas iguais a eles a não repetir esse ato, né? Então, acontece que a diáspora, ela nos abre os olhos para isso tudo. Talvez vocês precisem sair daqui e passar um tempo em qualquer lugar de África, um trechinho de tempo que seja, para vocês verem que o racismo lá ele é mais estrutural por conta dessa questão colonial do que eu chegar em você na rua e te maltratar por ser branca. Não tem isso lá. Porque todo brasileiro que vai para Angola sai de lá encantado, sai de lá maravilhado, porque existe essa relação, né? O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola,
o Brasil é um país que abraça a gente, que se comunica tanto na mesma língua, tanto na cultura. É só ir para a Bahia, né, gente? A gente se sente em casa, nos pretos, africanos. E então fica essa questão de abrir o caminho e não permitir que se volte a repetir. Porque durante muito tempo eu não acreditava assim, nesses direitos humanos que fazia a gente se sentir acolhido, que fazia a gente... Não vai ter um outro mundo, gente. O mundo da gente é esse, o tempo é agora. A gente tem que lutar para que isso não se torne recorrente. Porque a gente acreditar que os direitos humanos vai mudar todo mundo, é a gente acreditar que a gente vai reinventar um novo mundo, que não vai acontecer, né? Então, que a gente cuide das nossas crianças, a gente ensine elas a revolucionar, elas a responder e reagir. Não significa reagir com o braço, mas com a fala, com a inteligência e educação. A Sônia quer, né, a palavra, que vai ser breve. Eu vou parar um pouco aqui.